Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levando até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Hoje vou entrevistar a doutora Tainá Amorim, é isso? Como é que tá? Muito prazer. Prazer. Já nos conhecemos de vista, mas no programa é a primeira vez. Né? Vamos falar de violência e obstetrícia. Mas obstetrícia não é a mesma coisa? Violência na obstetrícia é a mesma coisa que violência obstétrica. Mas então é redundante. É redundante. Na hora do parto, mas a gente tem que tomar cuidado para não falar violência do obstetra, né? Porque não, também não. A gente resvala, mas não cai. A gente tupica, mas não cai, gente. Não, mas violência obstetrícia ou obstétrica. Tem uma singularidade, então não está errado. Seja bem-vindo aqui. Tá? Hoje vamos falar a que ponto isso anda, porque realmente no final do ano é quando há uma exacerbação disso, porque todo mundo quer antecipar Natal e Ano Novo, começa a marcar cesárea. Isso é violência. Sim, isso é violência. Né? Mas seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, Benito, pelo convite. Obrigada, Thaís, professor Josinir, Fatinha, pelo convite. Falar de violência obstétrica nós precisamos, porque qual é a mulher que não quer parir? Tem aquelas que não querem e também sofrem quando decidem interromper a gestação e a legislação brasileira não permite, então elas acabam sofrendo por essa escolha, né? Então, independente de querer gestar ou não, acaba chegando até nós mulheres. Lá vem tema polêmico. O professor, pode saudá-la. Porque a fala dela foi... Seja muito bem-vinda, advogada doutora Tainá Amorim Lima. É uma alegria conhecê-la e estar aqui compartilhando a bancada do programa com a senhora. Esse é um tema que a gente ainda não tinha abordado, pelo menos desde que eu estou por aqui. Porque ela desdobra na liberdade da mulher sobre o seu corpo e da escolha também, né? Sim. Então é uma coisa bastante relevante, algo importante, é discutido no Brasil, aqui em Rondônia eu vejo pouco, nunca tinha visto. Então, parabéns, doutora, por trazer esse tema aqui para nós no dia de hoje. Quero saudar sempre o Benito, a Fatinha, a Thaís, o Eudes, nosso amigo Caldeira, que daqui a pouco vai estar aqui assistindo aí o programa. Ele assiste e toma notas muito importantes. O Caldeira... um cara bem esperado por aqui. E, sobretudo, agradecer a você pela sua audiência e pelo carinho quando nos encontra nas ruas. Um grande abraço. Thaís. Olá, você de casa. Obrigada pela sua audiência. E hoje, para mim, muito bacana, muito legal trazer uma amiga, advogada, militante, que fez uma palestra nesses 16 dias de ativismo muito bacana. Quem não foi, nós publicamos na nossa página do Facebook, então convido vocês também a continuar acompanhando as nossas matérias. E foi muito legal, foi muito bom aprender mais um pouco sobre esse tema, que é pouco discutido, mas que tem uma relevância muito grande. Tainá, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fatinha. Primeiro, cumprimentar você de casa, né? Mais um dia conosco. Muito obrigada no programa Conteúdo Amazônia. Esse programa, Benito, eu não canso de falar, e o professor sempre diz também, a gente é parado aí nas ruas, né? As pessoas comentam da relevância das temáticas que são feitas no programa. Muita gente fala assim, um programa diferenciado, né? As pessoas vão até lá, falam, se posicionam, e de uma forma muito democrática. Eu acho que isso é um ganho para a sociedade rondoniense quando a gente consegue fazer esse debate. Então, hoje, com um tema extremamente relevante, mas antes eu quero cumprimentar o professor Josinir, meu amigo, professor da Universidade Federal, que tenho o maior respeito,
A Thaís, essa mulher que veio para ficar, né, Thaís? Para Rondônia. Obrigada. Engenheira, mas que está fazendo um trabalho muito importante em relação à defesa das mulheres rondonienses. Eu acho que isso é muito importante. E o Benito, que é esse cara, né? Esse cara muito bacana, mas extremamente inteligente, que sabe da importância do programa Conteúdo Amazônia. E hoje também quero mandar um abraço para o Eudes, que sem o Eudes, viu, gente, a gente não tem programa, né? É ele quem dá toda a condição. E agora a doutora Tainá Amorim, que traz um tema, como o Joseni falou, pouco ainda divulgado, mas que nós, mulheres, que fazemos um trabalho em defesa da vida, né? Sempre estamos debatendo, né, Thaís? Dentro dos conselhos, seja ele estadual, municipal, nos espaços onde a gente vem fazendo a defesa da mulher. E eu acho que, quando a gente fala de violência obstétrica, é fundamental, vocês que estão nos assistindo, entender um pouco o que vem acontecendo nos últimos tempos, né? O que é isso, que eu aí, com certeza, a doutora Tainá vai explicar de uma forma mais clara, para que a gente perceba, porque quem é que não tem, quem que quer que a sua filha passe por isso, né? A sua esposa passe por isso. Então, eu acho que é extremamente relevante a gente fazer esse debate. Muito obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Tá, vou chamar a vinheta e vamos começar o vamos ver. Por favor, antes da nossa vinheta. Doutora Tainá, me conceitue violência obstétrica. A violência obstétrica ela é a apropriação dos processos sexuais e reprodutivos da mulher, bem como a violação de direitos a partir da legislação e portarias que garantem às mulheres, possibilitam às mulheres garantias na assistência obstétrica, que ela inicia desde o pré-natal ao pós-parto, que vai até aproximadamente 42 dias, ou alguma decorrência que foi relacionada ao parto, mesmo que posteriormente. Thaís, você pode fazer a primeira pergunta. Eu assisti aquele vídeo que você passou, até depois gostaria que você deixasse a recomendação desse vídeo, para que as pessoas também possam assistir, né, e entender um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais. Hoje, em Porto Velho, existem unidades de partos humanizados? Quantos tem no nosso estado? Então, aqui no município de Porto Velho, nós temos a maternidade municipal, né, que ela vem com um programa de humanização, mas nós temos que entender que humanização é feita por pessoas. Sim. Então, nós temos que buscar a qualificação desses profissionais para atender. Mas o que é humanização? Humanização não é ter filho na banheira, não é ter filho na banqueta. São posições de parto e possibilidade de nascimento, né? Mas humanização é a devolução do protagonismo da mulher em parir com assistência baseada em evidência. Mas o que é essa assistência baseada em evidência? É que as práticas a ser realizadas com essa mulher elas estejam de acordo com estudos, as diretrizes e simplesmente não, porque eu aprendi assim, faço assim e está dando certo. Ou às vezes dá certo, mas a mulher fica com sequelas que muitas vezes não podem ser reparadas sem um fundamento técnico para a realização desse procedimento. Fatinha. Precisa deixar mais claro que algumas ou várias mulheres nesse país, e aí especificamente em Rondônia, Porto Velho, a gente passa por vários, né, processos de violência obstétrica, né? Inicialmente aí sendo cerceada do pré-natal. Por quê? Porque, por mais que a gente diga, não, vai para o postinho, lá vai ter o médico que vai fazer todo o acompanhamento do seu pré-natal. Sim, mas onde é que tem esse médico?
em todos os lugares desse estado, em todas as comunidades? Não, né? Tem lugares, principalmente agora, que não tem médico para fazer o acompanhamento a essa gestante. Então, ela já está sendo cerceada do direito, né, já está sofrendo essa violência por não ter esse acompanhamento lá desde o princípio, do início, né, da sua gestação, do acompanhamento do seu bebê, dos exames necessários para que essa criança, né, nasça com saúde, e também a saúde da mãe, né, porque nesse processo todo ela tem várias necessidades. Sem falar em alguns problemas também psicológicos, às vezes o casamento não está bem, então também tem que ter o acompanhamento de outros profissionais, não só do médico ginecologista. Então, tudo isso a gente sabe que não acontece da melhor forma aqui, vou falar no município de Porto Velho. Principalmente as mulheres que não têm um plano de saúde, as mulheres que precisam ter o atendimento na rede básica de saúde. E no momento do parto, né, doutor, e a gente sabe que isso acontece em vários lugares, então, desculpa aí os profissionais, mas isso acontece e a gente tem reclamações, né, constantes de mulheres que sofrem naquele momento que chega, né, na maternidade, no hospital de base, e até mesmo nas instituições particulares, a forma como ela é tratada, né, a forma como ela é recebida, o momento do nascimento, né, e aí o Benito falou uma coisa importante lá no princípio. A gente sabe que há uma indução dos médicos também de fazer os partos via cesariana, né? De não trabalhar essa possibilidade de que as crianças possam nascer de forma mais natural, né? O parto normal. Eu mesmo posso falar agora que nasceu há 10 dias atrás um sobrinho, um neto meu, de parto normal. Maravilha, né? Segundo filho da minha sobrinha Janaína, parto normal. E ela segurou até o último momento, porque ela queria que fosse parto normal. E o médico dizia, não, se não chegar até esse bebê até amanhã, a gente vai fazer a cirurgia. E aí, no outro dia, a mãe já está bem, está cuidando do seu filho, né? Não depende muito do outro, ela tem mais autonomia. Então, tudo isso a gente sabe que facilita a vida da mulher. E esse tratamento não muito cordial que acontece à mulher no processo lá do nascimento do seu filho, ocasiona vários problemas, principalmente problemas psicológicos, né? Porque só quem sabe o que é parir um menino é a mulher, né? Aquele momento que ela está passando ali. Então, ela precisa de toda uma assistência. E aí eu queria que você comentasse, Tainá, se há esse tipo de denúncias, né? Ou a própria Thaís também pode estar falando sobre isso, já que está dentro dos conselhos, denúncias de maus tratos às mulheres nas nossas unidades de saúde, né? Tanto no no hospital de base, na maternidade Mãe Esperança, né? E se esse processo, esse mau atendimento, aí você falou, é ocasionado principalmente, de repente, porque eu tenho pouquíssimos profissionais para fazer esse atendimento, porque os meus profissionais não têm condições de trabalho, porque os meus profissionais que estão lá também não têm um processo formativo. Então, eu acho que também não é só culpar quem está lá recebendo esse paciente, mas também o sistema, que não dá condição para que os nossos profissionais possam atuar de forma qualitativa, né? E acaba tendo todo esse problema na sociedade. É por aí, Benito. Desculpa se falei demais. Olha, aqui em Porto Velho, o número de denúncias ele ainda é muito pequeno. Porque, pelo que eu percebo, eu trabalho com rodas informativas, o bebê nasceu, está bem, está vivo, parece que esquece, né? Seja por ter que cuidar dessa criança, né? Ou por desacreditar no sistema judiciário, até assistencial. Mas, assim, eu vejo que não há um número de denúncias que motivem, por exemplo, o Ministério Público a intervir. Em 2015, assim que eu peguei a minha ordem, eu busquei o Ministério Público para saber quantas denúncias haviam de violência obstétrica no Ministério Público. A notícia foi de 2. Uma mulher que não pôde ter o acompanhante, nós temos a lei do acompanhante desde 2005, Sim. Né, que garante a entrada do acompanhante desde o processo de trabalho de parto ao pós-parto, e um caso sobre
manobra de Cristelé, que é empurrar a barriga. Eles chamam de massagem. Quebra em costela cima. muitas vezes. Nossa, tá, quebra costela, você causa problemas neurológicos nesse bebê. Então, ele é um procedimento proibido. Eu falo com toda a convicção, porque nós temos estudos que mostram que ele não traz benefício nenhum. Então, só tinham essas 2 denúncias. Mas, hoje, eu advogando, começando a advogar na área, a testemunha da minha cliente sofreu, aí a outra testemunha também sofreu. Ou seja, é uma larga escala de sofrimento de violência obstétrica que às vezes ela, por exemplo, se acontecer desconhecida, e ela precisa cuidar daquela criança que às vezes está na UTI, passa 40, 60 dias, aí vai para casa, ela precisa de dedicação. Então, eu vejo mais uma denúncia quando há o óbito, porque aí o óbito tem que ser investigado. Quando é investigado? Porque, por exemplo, eu tenho uma cliente que até hoje só o postinho procurou para saber qual foi o motivo da morte dessa criança, que foi em decorrência das complicações do parto. Então, é muito pequeno. Nós temos a lei estadual 4173, que é de autoria do deputado Lazinho, que ela é uma lei exemplificativa, que ela traz o que é a violência obstétrica, seja violência verbal, psicológica, de procedimentos, mas ela não traz uma punição. Seria uma luz para o judiciário compreender os conceitos, porque até então fica muito no erro médico, negligência, imprudência, perícia. E, na verdade, às vezes, foi a forma que ela foi acolhida. E eu digo que a violência obstétrica ela pode acontecer do guardinha que a recebe, a zeladora que passa no quarto com de qualquer forma, agredindo aquela mulher. É verdade. Professor. Muito bem, esse é um tema muito importante, fala da relação entre o paciente e o médico, né? Basicamente, quem deve ter a autonomia, o protagonismo, não é? E nós somos herdeiros de uma tradição em que os médicos detêm todo o poder com relação à questão da saúde, né? Então, em vários campos da área da saúde, essa discussão vem sendo feita. No campo da bioética, é um tema já bastante estudado, né? Mas aqui na nossa região, pouco. De fato, eu não tinha visto esse tipo de tema aqui. A bioética vai falar que a autonomia é um dos valores fundamentais que a autonomia do paciente deve ser respeitada, né? Outros elementos: fazer o bem do paciente, buscar o bem, o princípio da beneficência. Se não der para fazer o bem, pelo menos não fazer o mal, princípio da não maleficência, princípio da justiça, enfim, uma série de princípios que hoje são defendidos como norteadores do que deve ser um bom trabalho das pessoas que lidam com a saúde. No caso específico, a mãe lá esperando o bebê, né, a gestante esperando o bebê, e o médico fazendo força para que seja feita a cirurgia, a cesariana, né? Porque a cesariana é mais rápido para o médico, né? É uma coisa assim, tem a produtividade. Então, ele chega lá, tem hora marcada, ele pode marcar outras coisas e tal, ele chega, faz o procedimento e tal. Agora, do outro lado, nós temos a questão da mãe, do bebê, né? Por quê? Porque estudos, e a doutora falou aí, né, nós temos que agir baseados em evidências. Estudos demonstram que crianças que passam por cesariana não têm a mesma saúde, pelo menos questão de alergias e tal, não têm a mesma proteção do que quem passou por parto normal, né? A questão da saúde da própria mãe, né? Uma coisa é você passar por aquele momento, é doloroso, tal, mas dali a pouco ela já está restabelecida. A natureza já, de alguma maneira, desenhou esse processo, né? É doloroso, mas é mais saudável do que você passar por uma operação, né? Então, é um tema bastante importante. Eu dou aula de bioética lá para os alunos de medicina da Unir, a gente discute essas questões. Hoje em dia, além
da prática médica baseada em evidências, também já se fala, e lá na Inglaterra isso é muito discutido, a prática médica baseada em valores. Além das evidências, colocar também, considerar dentro do processo valores, e aí podemos falar de humanização, portanto, né? Então, eu deixo os parabéns aí para a doutora por estar atuando nessa área, e a minha pergunta específica é o que fazer? Se uma mãe se encontra, né, vai lá no pré-natal, ou então está discutindo com o médico, como é que faz, como é que vai ser o procedimento, o que deve fazer? Tá, mas aonde procurar ajuda? Só deixa eu chamar o intervalo comercial, você responde depois, tá bom? Então continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Professor, repita a sua pergunta. Se uma mãe, uma gestante, se sente de alguma forma violentada psicologicamente, fisicamente, sente que está sendo ameaçada, enfim, que seus direitos como gestante não estão sendo respeitados, o que deve fazer, doutora Tainá, uma mãe nessa situação? Então, ela pode comunicar o acompanhante dela, que chame alguma coordenação da equipe da assistência ao parto para relatar no prontuário, porque o prontuário é a vida do paciente naquele hospital. Se aconteceu na saída, relatar para a ouvidoria do hospital, para eles também terem notícias, né? Procurar o Ministério Público, para estar relatando ao Ministério Público. Pode estar procurando a Defensoria Pública e também o canal do 180 do Direitos Humanos. É feita essa denúncia no 180, tem pessoas capacitadas para colher essas informações e encaminhar para o Ministério Público, encaminhar ao CRM para averiguação. E assim, eu deixo para as mulheres que passem buscar se informar se aquele procedimento foi correto. O procedimento, a mulher ela deve ser informada. Eu sempre faço um paralelo que se você vai operar da perna, o médico te explica o que ele vai fazer nas suas pernas, riscos de ficar com sequelas. Por que no parto não pode?
Por que essa mulher ela é tratada como se ela não fosse capaz? Às vezes só se reporta ao acompanhante e ela tem condições de responder por ela. O acompanhante está ali para conhecer as vontades dela e intervir quando necessário, né? Dialogar quando não mais ela puder responder por ela. Então, é importante que se façam essas denúncias, não deixar no esquecimento, porque, como dito pela Fatinha, acarreta problemas psicológicos, problemas de vinculação com a criança. Humanização não é deixar 20 horas de trabalho de parto e depois ir para uma cesariana. Não, é 20 horas de trabalho de parto e explicar para aquela mulher por quê que ela precisou dilatar tudo, esperar o bebê descer para depois ir para uma cesariana, porque tinha indicação. Porque por mais que ela é bom para o bebê, mas ela tem informação porque que demorou tanto ir para uma cesariana. Eu deixo sempre claro que as marcas da violência obstétrica, as notícias, levam as pessoas a escolherem cesarianas desinformadas, porque é um procedimento cirúrgico grave. E a maioria das mulheres não reclamam da dor do parto, elas reclamam das violências sofridas. Bem. Fatinha, comentando e concluindo. Ouvindo a doutora, a gente percebe que há, sim, casos, né, seríssimos. E, às vezes, Benito, as pessoas não têm noção de que estão passando por um processo de violência, né? O próprio familiar não percebe isso e a própria mulher que está ali parindo naquele momento, ela não percebe, né? E se percebe, tem medo, não sabe para onde vai, a quem recorrer, e nós temos muito caso nesse sentido, né? Então, é bom que a doutora aqui passou as orientações de onde eu posso recorrer, porque isso não pode continuar acontecendo. Aconteceu comigo, não pode acontecer com a minha sobrinha, não pode acontecer com a minha filha, com a filha da minha amiga, né? Porque não é justo. Então, parabenizar a doutora por estar trazendo esse tema, acho que a gente podia discutir mais um pouco sobre isso. E você de casa que nos assistiu, muito obrigada, né? Fique com a gente aí nos próximos programas, que com certeza temáticas como essa, que são importantes, principalmente para nós mulheres, para que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado. Thaís. Tainá, obrigada pelas informações, né, que você traz. São informações importantes para nossas mulheres, para a nossa sociedade, né? É realmente preocupante essa quantidade de violência que a gente tem visto, né, por parte das nossas unidades de saúde, né? E as mulheres, elas têm que buscar realmente os seus direitos. A gente não pode deixar, porque a gente precisa melhorar, né? O parto é um momento muito especial para as mães, né? Algumas pessoas já me perguntaram, Thaís, por que você resolveu fazer o parto cesárea? Isso foi uma escolha minha, não foi do médico. Eu poderia ter feito o parto normal, mas eu quis fazer a cesárea, né? Então, e hoje? Hoje, olha, depois de tanto tempo estudando, conhecendo um pouco mais, se eu engravidasse novamente, pela 5ª vez, eu faria o parto normal, né? Até porque eu já tenho 6 anos de cicatrização, porque também tinha esse detalhe, então eu não quis tentar, justamente por causa da proximidade de um parto ao outro, e o anterior tinha sido cesárea. Hoje eu tentaria, porque eu sei que já está tudo cicatrizado, já está tudo no lugar, e se eu voltasse a engravidar, eu tentaria um parto normal, né? Seria uma experiência nova aos 40 anos de idade. Pouco mais, tá, gente? 42, quase. E te convido, Tainá, para a gente fazer uma roda de conversa, como aquela que fizemos no final do mês passado, né, durante os 16 de ativismo, e fico feliz em fechar os 16 dias de ativismo, né, aqui no nosso programa, com a sua entrevista, né, fazendo esse alerta às nossas mamães. Muito obrigada. Eu tenho 1 minuto só, mas eu queria, antes de passar a palavra a você, dizer assim, bonito saber que você está trabalhando no seu pré-natal, você está grávida, gestante, né, no setor público e no privado, e que o setor público está dando de 10 no privado. Porque eu sou um defensor do Sistema Único de Saúde. Mas, concluindo. Então, eu estou tendo a satisfação de ser atendida pelo SUS, né, e eu não tenho que reclamar do meu pré-natal no SUS. Sou vítima de violência obstétrica aqui em Porto Velho.
Então, mesmo tendo todo o conhecimento, questão jurídica, estudar o assunto, eu não pude combatê-lo. Mas, assim, veio como força para eu continuar minha caminhada, que já vem aproximadamente 4 anos. Então, é um sentimento de gratidão de poder ajudar outras mulheres, né? Então, informar é necessário. Agradeço o convite realizado pela Thaís. Discutir violência obstétrica é necessário. Precisamos de políticas públicas nessa área, porque ela reflete em todo o sistema. Depois vai para o INSS, se fica com sequela, no SUS, tratamento, e muitos deles poderiam ser evitados. Então, eu gostaria de agradecer, me coloco à disposição, tá, para nós fazermos essa roda e informar. O principal é informar para a gente poder combater. Muito obrigado, tá bom? Queridos, dando tchau assim, tu, professor, tchau, todo mundo dando tchau. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.